Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E é muito bom ter você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós veremos no estudo de hoje a abertura do terceiro selo, que é o cavalo preto. E essa mensagem de hoje é uma mensagem de extrema importância. Então eu já te peço para ficar aqui comigo até o final desse vídeo, porque Deus sem dúvida te trouxe aqui porque Ele quer te revelar o mistério desse terceiro selo do cavalo preto do Apocalipse. Eu também te peço para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também ativar os sininhos de notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo e também isso ajudará o YouTube a estar recomendando esse vídeo para outras pessoas e assim estaremos juntos pregando o Evangelho. Então agora vamos fazer aqui uma breve recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos nessa série. Nós vimos ali a abertura do primeiro selo, que se refere ao cavalo branco, e nós vimos que essa cor do cavalo, a cor branca, ela se refere à pureza doutrinária da igreja cristã primitiva, Os discípulos, os primeiros cristãos ali, eles pregavam o evangelho puro de Jesus sem acrescentar ou tirar nada, e dessa maneira o evangelho foi sendo espalhado cada vez mais. Só que diante disso, o inimigo, Satanás, ele ficou enfurecido porque ele não queria, que ver a obra de Cristo indo avante, ele não queria ver as pessoas se convertendo ao cristianismo por meio da pregação dos discípulos. E ele então começa a perseguir os cristãos, a matar os cristãos, que é quando nós vemos aí a abertura do segundo selo, que nós vemos ali o cavalo vermelho. O cavalo vermelho foi um período ali de guerra e derramamento de sangue. Foi um período muito cruel para a igreja cristã, onde Satanás usou ali o Império Romano para estar perseguindo, torturando e matando os cristãos. Mas como nós vimos no último estudo, os esforços de Satanás foram em vão. Quanto mais cristãos ele matava, quanto mais ele perseguia, quanto mais ele torturava, mais cristãos surgiam. Então é quando Satanás ele decide mudar a sua estratégia, ele decide mudar o seu plano. E o que ele vai fazer agora? É exatamente isso que nós veremos no estudo de hoje. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, como nós sempre fazemos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, que habita no mais altos céus, nesse momento iremos abrir a Tua Palavra, iremos estudar um tema de fundamental importância, de extrema importância para a nossa vida, meu Pai. Então eu te peço para que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para estar nos iluminando, para estar nos dando sabedoria, para compreender essa mensagem. Que o Senhor habite no coração de cada pessoa que está vendo esse vídeo. Conduza e abençoe esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Agora eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 6, e nós iremos ler o verso 5 e também o versículo 6. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, quando o terceiro selo foi aberto, nós vemos a presença de um cavalo preto. Agora veja que interessante. Nós vimos que o primeiro selo é o cavalo branco. E essa cor branca do cavalo se refere, representa ali a pureza doutrinária da igreja cristã primitiva. Então, se o cavalo branco representa pureza, logo o cavalo preto ele vai representar o oposto, uma impureza doutrinária, uma corrupção da fé. Então, o terceiro selo é um período da igreja que se estende do início ali do 4º século até o começo da Idade Média. De forma mais exata, vai do ano 313 até o ano 538 depois de Cristo. E esse foi um período de trevas espirituais, de escuridão espiritual, um período onde houve uma grande impureza doutrinária. E lembrando que o terceiro selo, o cavalo preto, se refere ali à terceira igreja do Apocalipse, que é a igreja de Pérgamo. Então veja, primeiro, Satanás tentou destruir os cristãos por meio das perseguições e por meio da morte. Mas quando ele percebeu que seus planos foram frustrados, que como eu disse, quanto mais cristãos ele matava, mais cristãos surgiam, mais pessoas se convertiam ao cristianismo, então ele decide mudar os seus planos, mudar a estratégia. Ele começa a usar nesse momento o engano. Se os cristãos, se o povo de Deus pudesse ser enganados e levados assim a desagradarem a Deus,
Então, automaticamente, a sua força, o seu poder e a sua firmeza falhariam, e dessa maneira, eles cairiam como presa fácil nas mãos do inimigo. Então, Satanás, ele cessou a perseguição e ele começa a colocar no meio do povo de Deus, no meio da igreja cristã, a heresia, o engano. Ele trouxe, então, uma impureza doutrinária. Então, a igreja começa a passar por um período muito triste, onde os princípios bíblicos começam a ser negociados, onde começa a haver uma mistura entre a verdade e a mentira, entre o paganismo e o cristianismo. E um dos principais marcos, desse período foi a conversão, entre aspas, do imperador romano Constantino. Como nós vimos no último estudo, esse imperador romano Constantino, ele assina ali o Edito de Tolerância de Milão, onde ele coloca um fim nas perseguições, pelo menos temporariamente, que os cristãos estavam sofrendo. Então a igreja, ela para de ser perseguida, mas infelizmente começa a ser contaminada. Dentro da igreja começou ali se infiltrar alguns costumes e tradições contrários à Bíblia. Constantino, até então, ele era um pagão e ele adorava o sol, ele era um adorador do deus Sol. E quando ele se converte ao cristianismo, ele começa então a trazer algumas práticas pagãs para o cristianismo. E no dia 7 de março do ano 321 d.C., nós temos então, por meio de Constantino, um decreto para a adoração no domingo. E a Igreja Romana, ela adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 d.C., no Concílio de Calcedônia. Só que a palavra domingo em inglês é Sunday, que traduzindo significa dia do sol. Os cristãos, eles nunca se atreveriam a adorar o sol, mas infelizmente, eles fizeram ali uma pequena concessão para adorar a Deus no dia dedicado ao sol. Ou seja, por meio desse decreto, Constantino diz que o dia que nós devemos adorar a Deus, o dia que deve ser santificado, é o domingo, que é o dia do sol. Assim, o quarto mandamento da lei de Deus, que nós encontramos ali em Êxodo, no capítulo 20, que nos apresenta o sábado como o santo dia do Senhor, um dia de adoração, único dia santificado e abençoado por Deus lá na criação do mundo, acaba sendo substituído por uma lei humana. O inimigo, ele corrompe e adultera a lei de Deus. E infelizmente, até hoje, nos nossos dias, nós vemos essa influência. Igrejas evangélicas e a própria igreja católica guardando e observando o domingo. Mas Deus abençoou e santificou o sábado e não o domingo. O domingo é lei de homens. O quarto mandamento é muito claro em nos dizer: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas como que isso de fato começou a acontecer? O Império Romano começou a entrar em declínio a partir do terceiro século por N motivos. E o imperador Constantino começa a perceber esse declínio. Ele percebeu que o império estava ruindo. E então agora ele começa a tentar reunificar os povos dentro do império. E ele decide usar a religião. Existiam duas religiões que predominavam ali naquele período, que era o paganismo e o cristianismo. Só que Constantino sabia que um cristão, ele jamais se converteria ao paganismo. Mas ele deduziu que seria mais fácil fazer o contrário, ou seja, um pagão se converter ao cristianismo se houvesse algumas concessões no meio cristão. E é por isso que Constantino, juntamente com os líderes religiosos da época, começam a tirar elementos fundamentais do cristianismo e começam então a trazer uma contaminação, uma impureza ao evangelho. E aí então vem a guarda do domingo, como eu já citei. O domingo, que era um dia dedicado à adoração do Deus Sol, era dedicado ao Deus Sol e agora passa a ser guardado pelos cristãos. Só que não para por aí. No ano 370, por exemplo, começa então no meio cristão a se cultuar e adorar santos. Eles começaram a fazer imagens de santos para serem adorados. Só que é interessante porque os pagãos, eles tinham exatamente esse costume. Eles tinham o costume de tocar, de pegar, de enxergar os deuses deles. Então eles faziam esculturas dos seus deuses de madeira e de ferro. E quando eles chegam no cristianismo, eles veem exatamente isso e então eles se sentem confortáveis. E eu trago novamente para essa série aqui o livro Grande Conflito. Veja o que nos diz aqui na página 33. Embora os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à igreja, permaneciam ligados à idolatria, mudando apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e até mesmo de Maria e dos santos. Doutrinas errôneas, ritos supersticiosos e cerimônias idólatras foram incorporados em sua fé e culto.
Enfim, no ano 370 depois de Cristo, no meio cristão, nós vemos, infelizmente, o início aí dessa prática de cultuar santos. Só que nenhum ser humano que já morreu pode interceder por nós, independentemente de quem ele foi quando estava vivo. Somente Cristo é o nosso intercessor. Somente Deus pode ser adorado. Mas, infelizmente, desde 370, muitos cultuam pessoas que já morreram. Mas isso não é bíblico. Só que também não para por aí. Antes disso, no meio cristão, já havia sido instituída a cerimônia de velas, acender velas para mortos. Mas isso já era um costume dos pagãos. Os pagãos tinham o costume de acender velas para pessoas que já haviam morrido, acender velas para os deuses deles. E então, quando eles chegam no meio cristão, eles veem exatamente isso. No ano 530 também foi inventado o dogma do purgatório, um local de tormento eterno. Ou seja, eles começaram a usar o purgatório como uma forma de levar medo às pessoas, e por meio do medo, as pessoas então fossem levadas à religião, começasse então ali uma submissão à igreja. Vemos também sendo instituído no meio cristão a venda de indulgências. O que seria a venda de indulgências? É o indivíduo pagar para se obter ali a própria salvação e o perdão dos seus pecados e também de algum familiar que já morreu. Só que os pagãos também tinham esse costume. Eles tinham o costume de pagar para receber o perdão dos deuses deles. Então agora, ao chegarem no cristianismo, eles veem exatamente essa prática na qual eles já estavam acostumados e eles se sentem então confortáveis. Os pagãos também, eles tinham o costume de se ferirem, de se machucarem, para assim então obter a graça dos deuses deles. E o que eles encontram quando chegam no cristianismo? Pessoas cumprindo promessas de forma muito dolorosas, como por exemplo, subindo grandes escadarias com os joelhos sangrando, para assim alcançar graça diante de Deus. Veja o que nos diz também o livro Grande Conflito, no finalzinho da página 32. A igreja naquele tempo estava em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com o que estava ocorrendo. Era preferível ser torturado, preso, perseguido e até mesmo morto por pregarem o evangelho puro de Jesus do que isso que estava acontecendo na igreja, essa impureza doutrinária. Então entenda, os pagãos, quando eles chegavam no cristianismo, eles se sentiam à vontade, porque as práticas pagãs agora também faziam parte do cristianismo, da igreja cristã. Os líderes religiosos falsamente convertidos tiveram a ousadia de mudarem, de alterarem a santa lei de Deus. O segundo mandamento, por exemplo, que condena a prática de adoração de imagens, simplesmente foi removido. E então passou a ter 9 mandamentos ao invés de 10 mandamentos. E então eles pegaram o 10º mandamento e dividiram ele em 2 para assim então voltar, a ter os 10 mandamentos. E o 4º mandamento, que nos apresenta o sábado como verdadeiro dia de guarda, um dia de adoração, o único dia santificado e abençoado pelo próprio Deus lá na criação do mundo, o memorial da criação, ele foi mudado. E então no lugar eles colocaram guardar domingos e festas. Veja o que nos diz nesse livro aqui, Eventos Finais, também da escritora Ellen White, na página 78. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando esse dia e separando-o de todos os outros como sagrado para si, para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Mas o interessante é que lá em Daniel capítulo 7, versículo 25 e também Daniel capítulo 8, versículo 12, já nos alertava quanto a isso. Esses 2 textos nos diz que a verdade de Deus seria jogada por terra e que a lei de Deus seria alterada. E como nós vimos no estudo de hoje, isso infelizmente de fato aconteceu. E João, ali assistindo aquela visão, ele ouve uma voz que diz: 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Essa era a quantidade mínima para a sobrevivência de uma pessoa nos tempos antigos. Só que o valor de 1 denário era 16 vezes maior que o preço que ali dizia que aquele alimento devia custar. 1 denário dava para comprar 16 vezes 1 medida de trigo. E o que isso simbolizava? Simbolizava uma opressão espiritual, porque aquela foi uma época de grande fome e miséria espiritual, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela simplesmente foi tirada do povo. O pão da vida, Jesus Cristo, estava simplesmente inacessível ao povo, estava distante do povo. E no final ainda diz: não danifiques o azeite e o vinho.
Isso significa que apesar de toda aquela situação, que apesar da opressão espiritual, apesar do povo não estar tendo acesso à palavra de Deus, ainda assim teria a ação do Espírito Santo. E significa também que haveria um povo fiel, que mesmo diante de toda aquela situação, permaneceria firme na palavra de Deus, permaneceria fiel aos mandamentos de Deus, permaneceria adorando unicamente o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Mas quando João vê o quarto selo sendo quebrado, ele vê então a imagem de um cavalo amarelo. E esse foi o pior de todos. Veja o que nos diz aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Mas somente no próximo estudo nós entenderemos o que significa aí o quarto selo, o cavalo amarelo. Eu espero que até aqui você tenha entendido tudo o que tem sido passado nesse estudo, e eu te peço para deixar aqui o seu like se você gostou do vídeo, e também deixe aqui um comentário sobre o que você tem achado dessa série. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu espero você para o próximo estudo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.